Olá, meu nome é Maria Clara, sou professora de Semiologia e hoje a nossa aula é sobre o suporte básico de vida no paciente adulto. Nossos objetivos de aprendizagem são reconhecer a parada cardiorrespiratória, acionar o serviço médico de emergência, realizar a ressuscitação cardiopulmonar de qualidade, conhecer e realizar a desfibrilação com o uso do desfibrilador externo automático, identificar as adaptações para algumas situações especiais de atendimento. A PCR se refere à parada cardiorrespiratória, SME é o serviço médico de emergência, RCP é a ressuscitação cardiopulmonar e DEA é o desfibrilador externo automático. Uma das referências a esse artigo da American Heart Association de 2020 e a atualização da diretriz de ressuscitação cardiopulmonar e cuidados cardiovasculares de emergência da Sociedade Brasileira de Cardiologia de 2019. É importante frisar a epidemiologia desse tema, sendo que em 2015, 350 mil adultos nos Estados Unidos tiveram uma PCR não traumática extra-hospitalar. Desses, 39,2% receberam uma RCP iniciada por socorrista leigo, e apenas 11,9% utilizaram o DEA. 10,4% dos pacientes sobreviveram após a internação e 8,2% sobreviveram com bom status funcional. Dados como esses ainda são escassos no Brasil. Diante disso, a American Heart Association trouxe uma cadeia de sobrevivência, unindo cada elo e sua importância para que o paciente tenha um bom desfecho ao final desse evento, que é a parada cardiorrespiratória. No ambiente intra-hospitalar, que é essa primeira cadeia de sobrevivência, o primeiro elo é o reconhecimento e a prevenção precoce. Reconhecer o paciente que tem potencial de evoluir para uma parada cardiorrespiratória e prevenir, tentar corrigir as causas de parada. Seguido de acionar o serviço médico de emergência, evoluir com uma RCP de alta qualidade, utilizar o desfibrilador quando indicado, evoluir para os cuidados pós-PCR e recuperação desse paciente. No ambiente extra-hospitalar, acionar o serviço médico de emergência é o primeiro elo, seguido da RCP, a desfibrilação, a ressuscitação avançada, que encaminhar esse paciente para um suporte avançado, seguido de cuidados pós-PCR e recuperação. Esse último elo da recuperação, ele entrou nessa atualização de 2020 e é importante para determinar a reabilitação desse paciente e reintrodução na sociedade. No Brasil, o 192 é o número que aciona o Serviço Médico de Emergência, o SAMU, e o 193, o Corpo de Bombeiros. Antes de mais nada, o primeiro passo é garantir a segurança do cenário. Então, garantir que ao assistir uma vítima, você e outras pessoas não se tornarão vítimas também. Como a PCR ela pode acontecer em qualquer momento, em qualquer ambiente, nós temos ambientes seguros, ambientes em domicílio, entre hospitalares, por exemplo, mas também existem pessoas vítimas de trauma, vítimas de afogamento, de alguma descarga elétrica, que, nesse caso, determinar a segurança no cenário é essencial para evitar novas vítimas. O primeiro elo é reconhecer e acionar o SME. Então, se a vítima está inconsciente, se ela está irresponsiva, com respiração anormal ou respiração ausente, para o socorrista leigo, a vítima está em parada cardiorrespiratória. Para o profissional de saúde, ele deve checar o pulso e a respiração por no máximo 10 segundos. Se não houver pulso, ele também vai assumir que o paciente está em parada. Então, olhando essas duas coisas, a responsividade, a respiração, se o paciente não responde, não respira, devemos acionar o SME, que idealmente deve ser simultâneo ao início da RCP. A atualização de 2020 trouxe também a recomendação, reforçando, a recomendação de que os leigos iniciem a RCP para uma suposta PCR, pois o risco de dano ao paciente é baixo se esse paciente não estiver em PCR. Nós podemos pensar em algumas complicações de uma massagem cardíaca, como dor no local da massagem, alguma fratura de costela ou de clavícula, rabdomiólise sem lesão tecidual. Só que essas complicações são passíveis de acontecer também nos pacientes que estavam em PCR e precisavam da RCP. E acontecem em menos de 10% no geral. Então, a recomendação é que, se houver uma suposta PCR, é para iniciar as manobras de RCP. A ressuscitação pelo socorrista leigo, ele melhora a sobrevida em 2 a 3 vezes, superando essas possíveis complicações que podem acontecer. Isso demonstra que a RCP ela é a intervenção, sim, mais importante para melhorar a sobrevida e o desfecho neurológico dos pacientes.
Vale lembrar que a respiração agônica, também dita como gasping, é uma respiração lenta, irregular e que não é efetiva para ventilação. Acontece com 40% a 60% das vítimas de PCR extra-hospitalar. E, diante disso, o leigo às vezes fica na dúvida se existe ou não uma respiração que seja efetiva para ventilar o paciente, mas, na dúvida, uma respiração lenta e irregular, ela é dita como um gasp, uma respiração agônica, e o paciente ele é classificado como não responde, não respira. Outro dado importante é que nós não devemos atrasar o início da RCP a fim de palpar o pulso. O pulso ele deve ser palpado por profissional de saúde, no máximo em 10 segundos, e não deve retardar o início da RCP. O início, a partir de 2010, é feito com as compressões. Por isso que a ordem do atendimento é o CAB, compressão, seguido da abertura da via aérea e seguido da ventilação, priorizando assim as compressões. O profissional de saúde que estiver sozinho, ele já começa com as compressões, porque começar com compressão indica um início mais rápido das respirações de resgate também e da conclusão do primeiro ciclo de RCP. Muitas vezes os socorristas, leigos ou até profissionais de saúde ficavam receosos de iniciar com a ventilação, às vezes não tinha proteção, tinha algum receio de fazer respiração boca a boca. Então, iniciar com as compressões se torna um evento mais rápido, melhorando assim o atendimento, acelerando as respirações e a conclusão do primeiro ciclo, inclusive. Essa tabela é uma tradução de uma tabela que tem no guideline, em que inclui o leigo não treinado, o leigo treinado e o profissional de saúde. O primeiro e o segundo passo são idênticos, que é garantir a segurança da cena e verificar a responsividade. O terceiro passo é chamar realmente por ajuda. Acionar o serviço médico de emergência, colocar o telefone no Viva Voz, permanecer ao lado da vítima e seguir as instruções do atendente do SME. O leigo treinado, não tendo respiração, tendo somente o gasping e sem responsividade, ele já vai iniciar a RCP pelas compressões, como nós vimos, que é o CAB, seguir as orientações do serviço médico e, se tiver disponibilidade, vai pedir um DEA para tentar verificar o ritmo do paciente e definir se tem ritmo chocável ou não. O profissional de saúde, ele pode ativar a equipe de ressuscitação neste momento ou depois de verificar a respiração e o pulso. A verificação de respiração ou apenas gasping e a verificação do pulso deve ser feita simultaneamente por no máximo 10 segundos e aí ativar a equipe de ressuscitação ou solicitar com que alguém pegue um DEA disponível para poder checar o ritmo desse paciente, avaliar a necessidade de choque. Sempre iniciar imediatamente a RCP até que esse DEA chegue e, quando tiver um segundo socorrista também, alternar a RCP e facilitar o uso do DEA também. Para uma RCP de qualidade, é importante posicionar-se ao lado da vítima, mantendo os joelhos com certa distância um do outro, para que tenha melhor estabilidade. Afastar ou cortar a roupa da vítima, se uma tesoura estiver disponível, para deixar o tórax desnudo. Utilizar a região hipotenar de uma mão sobre a metade inferior do externo e a outra mão sobre a primeira, entrelaçando, e manter os braços estendidos e cerca de 90 graus acima do tórax da vítima. Isso é importante porque as compressões devem ser feitas com o auxílio do tronco. Não deve haver flexão dos cotovelos. Os braços devem permanecer estendidos e a força vem do movimento do tronco. O tórax deve ser, ele deve deprimir com 5 a 6 centímetros, de 100 a 120 compressões por minuto, 30 compressões para cada 2 ventilações, e lembrar de colocar o paciente sobre uma superfície rígida. Isso acontece muito em pacientes internados, que eles geralmente estão no leito, e aí por debaixo do paciente, entre o paciente e o colchão, deve entrar uma superfície rígida, isso tem nos carrinhos de parada, uma placa, para que a RCP seja de maior qualidade. É necessário permitir o completo retorno do tórax após cada compressão, minimizar as interrupções das compressões, o tempo de compressão tem que ser 60% do tempo de parada,
e sempre trocar o socorrista a cada 2 minutos, ou assim que o socorrista estiver fadigado. Claro que isso, né, caso exista mais de um socorrista. Mas é importante trocar sempre que houver fadiga para manter uma RCP de qualidade. Vou mostrar um vídeo agora, que é um vídeo da ARRA também, que traz uma conversa entre uma família, mas o mais importante do vídeo é o reconhecimento da música, Staying Alive, que traz como se marcasse o ritmo para as compressões de 100 a 120 compressões por minuto. O vídeo está em inglês, infelizmente, mas o foco realmente é na música, a gente vai ver. So, tell me, young man, do you remember what your dad and I taught you about hands-only CPR? Yes, kind of. If you see a teen or adult suddenly collapse, the first thing you do is... Call 911. And the second thing you do is... Push hard and fast in the center of the chest at a rate of at least 100 beats per minute. Who even knows what 100 beats per minute sounds like? Well, you can just my performance. Is it when Remember, it's only 2 steps. Call 911. And push hard and fast in the center of the chest to the beat of Staying Alive until help arrives. Um outro vídeo também da ARRA traz uma outra música para manter realmente esse ritmo de 100 a 120 e revisar como realizar o atendimento à vítima. Se você vir um adolescente ou adulto desmaiar repentinamente, é importante agir rápido. Ajudar a salvar uma vida é mais fácil do que você imagina. Basta iniciar a RCP somente com as mãos. O primeiro passo é você ligar ou mandar uma pessoa ligar para o número local de emergência. Em seguida, posicione-se ao lado da vítima, coloque a base de uma das mãos no centro do tórax e depois coloque a outra mão sobre a primeira. Comprima com força e rapidez o centro do tórax até a chegada do socorro. É importante aplicar de 100 a 120 compressões por minuto, o que dá aproximadamente o mesmo tempo desta música. A abertura da via aérea ela pode ser feita com a manobra de inclinação da cabeça e elevação do queixo, da esquerda, ou a manobra de elevação do ângulo da mandíbula. Essa última é utilizada para pacientes com suspeita ou então lesão confirmada de coluna cervical. Lembrando que inclinação da cabeça e elevação do queixo é contraindicado em caso de qualquer suspeita de trauma cervical. E aí nós podemos utilizar máscaras de bolso, como essas, ou a bolsa válvula máscara, que vai... E nas duas formas, né, de ventilação, nós vamos priorizar uma quantidade de ar suficiente para promover a elevação do tórax, evitando uma ventilação excessiva. Lembrando que se o paciente não tem via aérea avançada, nós vamos fazer 30 compressões para 2 ventilações. Então, a cada 30 compressões, ventila 2 vezes e volta a massagem. A desfibrilação é o terceiro elo. É um momento crítico também para a sobrevivência quando a PCR é causada por fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso. Nós devemos colocar as pás ou os adesivos no tórax exposto nas posições anterolateral ou anterosuperior. Esses adesivos têm em torno de 8 a 12 centímetros. Quando der a solicitar, nós vamos parar a RCP para detectar o ritmo
e retomamos as compressões imediatamente após a administração do choque. O DEA é um aparelho portátil capaz de interpretar o ritmo, selecionar o nível de energia e carregar automaticamente, cabendo ao operador apenas pressionar o botão do choque quando tiver indicado. O DEA deve ser utilizado assim que disponível. Enquanto as pás são aplicadas, a RCP deve continuar até que o DEA esteja pronto para analisar o ritmo, e aí ele vai solicitar para que todos afastem para que esse ritmo seja verificado. Assim que o DEA estiver disponível, o socorrista, se estiver sozinho, ele vai interromper a RCP para conectar o aparelho à vítima. Então, o primeiro passo vai ser ligar o DEA, conectar as pás ao tórax, observando o desenho contido nas próprias pás, sobre o posicionamento correto. Lembrar de remover o papel adesivo protetor das pás, então nós temos que colar a pá, né, o eletrodo ao tórax, encaixar o conector das pás no aparelho. Quando o DEA indicar, analisando o ritmo cardíaco, não toque no paciente, nós vamos solicitar que todos se afastem do paciente para que ele analise o ritmo. Se o choque for indicado, o DEA emitirá a frase: choque recomendado, afaste-se do paciente. O socorrista que estiver manuseando o DEA vai solicitar para que todos se afastem. Quando o aparelho indicar necessidade do choque, o socorrista que estiver manuseando o DEA vai pressionar o botão indicado no aparelho, vai pedindo para que todos os outros socorristas se afastem do paciente, e o paciente pode sofrer uma contração repentina dos músculos devido ao choque. Aqui nós temos a imagem de um DEA, aqui na esquerda, com o posicionamento das pás anterolateral, uma das pás abaixo do mamilo esquerdo, na base do hemitórax esquerdo, e outra no ápice do hemitórax direito, ou posicionamento anteroposterior, uma pá entre o lado esquerdo do externo e o mamilo esquerdo, e outra na parte esquerda da coluna vertebral. Caso exista excesso de pelos no tórax, nós vamos remover esse excesso somente na região onde as pás serão coladas. Se o tórax estiver molhado, nós vamos secar por completo, mas se a vítima estiver sobre uma poça d'água e essa poça envolver o socorrista, nós temos que remover a vítima para outro local o mais rápido possível. Na presença de marca-passo ou de cardioversor desfibrilador implantável, se um deles estiver na região onde é indicado o local para aplicação das pás, nós temos que afastar pelo menos uns 8 centímetros ou optar por outro posicionamento das pás. Anteroposterior, por exemplo, seria uma saída. Essa sequência agora, uma sequência visual de ressuscitação de tudo que nós já falamos até agora. Então, primeiro, verificar a segurança do local, avaliar a responsividade da vítima tocando nos ombros. Se a vítima não responder, vou chamar ajuda, ligar para o 92 e solicitar um DEA. Se em ambiente hospitalar, nós vamos solicitar ajuda e o carrinho de emergência e chamar o time de resposta rápida, dependendo do hospital. Em seguida, vamos verificar a respiração e checar o pulso carotídeo, lembrar que tem que ser um pulso central, de forma simultânea, então de 5 a 10 segundos no máximo. Se a vítima não respira e tem pulso presente, administraremos uma ventilação a cada 5 a 6 segundos e vamos chegar o pulso novamente depois de 2 minutos. Se a vítima, depois desses 2 minutos, não tiver pulso, nós vamos iniciar a RCP aqui desse lado esquerdo. Então, a vítima não respira ou tem apenas o gasping, mas tem o pulso ausente, iniciar os ciclos de compressão. 30 compressões para 2 ventilações até a chegada do DEA. Quando o DEA chegar, nós vamos seguir os passos do DEA para implante das pás e leitura do ritmo cardíaco. Esse ritmo é chocável ou não chocável? Caso o ritmo seja não chocável, nós vamos reiniciar a RCP, iniciando pelas compressões sempre, por 2 minutos. Caso o ritmo seja chocável, nós vamos administrar o choque e logo em seguida reiniciar a RCP, iniciando pelas compressões por mais 2 minutos. A cada 2 minutos o DEA vai realizar uma nova análise de ritmo. Nós vamos seguir as instruções do DEA. Ele pede para que nós afastemos da vítima, vai realizar a leitura do ritmo, avaliar o choque. Se o choque for indicado novamente, a mesma coisa. O DEA vai carregar, vai solicitar que todos se afastem do paciente e o socorrista que estiver responsável pelo DEA vai aplicar o choque. Lembrar de trocar as funções dos socorristas a cada 2 minutos para manter a qualidade da RCP.
e nós vamos manter a RCP e a análise do DEA até que o suporte avançado assuma ou a vítima se movimente, sempre mantendo o DEA ligado e as pás conectadas no paciente. Nesse guideline de 2020, foi divulgado esse algoritmo para o término da ressuscitação, que ele só é autorizado, né, ser considerado, na verdade, se todos esses critérios estiverem presentes. Então, se a PCR não tiver sido presenciada por um serviço médico de emergência, se o paciente não retornar na circulação espontânea ou não tiver nenhum choque administrado pelo DEA antes do transporte, se todos esses critérios estiverem presentes, a gente pode considerar terminar a ressuscitação. Caso contrário, a ressuscitação deve continuar até que o suporte avançado chegue e assuma o controle da situação. Lembrando, então, da sequência de ressuscitação, a gente vai reconhecer e ativar o serviço de emergência, entregar uma RCP de alta qualidade, realizar a desfibrilação o mais rápido possível quando indicado, encaminhar o paciente para o atendimento médico de emergência avançado, os cuidados pós-PCR e depois reabilitação. Em relação ao COVID, houve uma atualização também no guideline de 2020, quanto a algumas alterações. A principal mudança, na verdade, é para a proteção da equipe. Então, sempre que for verificar a segurança da cena, a equipe deve colocar EPI e limitar o número de pessoas. Então, se a vítima não responde, vai chamar por ajuda, acionar o serviço médico, pegar um DEA, verificar se a respiração ou se há apenas gasping, checar o pulso central simultaneamente. É possível sentir definitivamente o pulso em 10 segundos? Se o paciente está sem respiração ou apenas com gasping e sem o pulso, nós vamos iniciar a RCP, como já foi dito. Lembrando que, nesse caso, a ventilação deve ser com equipamento de bolsa máscara, com filtro, com boa vedação, ou então compressão contínua com oxigenação passiva, mantendo uma máscara facial. Assim, a gente tenta, né, prevenir um pouco de aerosolização e liberação dessas gotículas contaminadas. Quando o DEA chega, o ritmo vai ser verificado e definido se vai haver ou não choque. Se o ritmo for chocável, vamos aplicar um choque, reiniciar a RCP imediatamente por cerca de 2 minutos, até que o DEA avise novamente para verificar o ritmo, e vamos continuar até que o pessoal do suporte avançado assuma ou até que a vítima comece a se movimentar. Se o ritmo for não chocável, nós vamos reiniciar a RCP imediatamente por cerca de 2 minutos, até que seja avisado pelo DEA para verificar o ritmo novamente. Depois nós vamos continuar até que o pessoal do suporte avançado assuma ou que a vítima também comece a se movimentar. Alguns pontos essenciais no sucesso do atendimento da parada cardiorrespiratória. O reconhecimento. O sucesso depende do atendimento imediato e pronto reconhecimento, ressaltando esse novo conceito de PCR, como uma ausência de pulso ou uma presença do gasping. E sempre que o paciente estiver em uma crise convulsiva, devemos suspeitar de uma PCR também. O treinamento e implementação também são essenciais. A educação continuada dos profissionais e treinamento de leigos garante esse reconhecimento mais precoce e o início dos cuidados de RCP. O feedback durante a PCR, então a interação entre os participantes é fundamental, é importante para que a gente melhore o atendimento e facilite o reconhecimento de erros na assistência também. Lembrando que, durante um atendimento, sempre orientar as pessoas de forma mais específica. Então, se for solicitar para que alguém chame o serviço médico de urgência, que chame a pessoa pelo nome, ou então defina quem vai executar essa ação, informe o número que deve ligar, porque muitas vezes as pessoas não sabem para qual número ligar, ou então acham que isso foi dito para uma pessoa e aí no final ninguém o faz. É importante ter esse feedback durante o atendimento e sempre deixar claro qual é a orientação.
ênfase na RCP é importante, mais uma vez as compressões são um destaque, então tem que ter a frequência cardíaca entre 100 a 120 compressões por minuto, lembrar da música, né, para auxiliar a frequência das compressões, lembrar de evitar as interrupções e manter o retorno completo do tórax após cada compressão. Criar times de resposta rápida, sistemas de times de emergência médica, também é importante dentro dos serviços hospitalares para prevenir e intervir precocemente na PCR, melhorar as estruturas e sistemas de saúde, criando um sistema integrado de treinamento de pessoas, auxílio de materiais de transportes com atendimento também unificado e disponibilizar o DEA em locais públicos, quando tem muita aglomeração de pessoas. Cumprir os elos da cadeia de sobrevivência, ressaltando as diferenças entre uma PCR intra e extra-hospitalar, focando na prevenção e na vigilância e nos cuidados intra-hospitalares e pós-PCR também nos dois casos. Sempre com ênfase na avaliação neurológica, cumprimento de métodos hemodinâmicos e no controle térmico para tentar melhorar o desfecho desses pacientes. Era isso, pessoal. Nós nos vemos na aula prática. Bons estudos.